Entrar em sua presença, meu bom. Entrar em sua presença, diga, é tão bom que dá vontade de chorar. Saber que não estou só, estás aqui para encher o meu Espírito de Deus, Espírito de Deus. Te quero em mim, dentro de mim. Preciso de ti, este aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Te quero em mim, dentro de mim. Preciso de ti, eis-me. Eu sei que se eu clamar, vai me ouvir. Eu sei que se eu clamar, vais me ouvir. Aleluia. Não vou viver a vida sem chamar. Buscarei, encontrarei. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Te quero em mim, dentro de mim. Preciso de ti, eis-me. Pai, o Senhor tem liberdade para falar com cada um de nós, para a tua glória, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, Deus. Pode sentar, por favor. Eu quero falar com você. Tudo bem? Você que está em casa, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que a unção e a vida de Deus esteja com você na sua casa. Eu quero falar com você sobre algo muito importante, que é Jeremias 48:10, bastante conhecido. Você sabe que é um versículo, né, que eu sempre, desde quando eu me conheço, assim, vamos dizer dessa maneira, como uma pessoa de Deus, trabalhando na obra de Deus, eu vejo esse versículo sendo pregado a obreiros, né? E normalmente, quando é para dar uma bronca nos obreiros, normalmente é para dar uma bronca nos obreiros, mas na verdade, irmãos, eu vou ler na Almeida, tá bom? Almeida Revista Corrigida. Mas na verdade, irmãos, esse versículo aqui, ele é muito mais do que um puxão de orelha para obreiro, para pastor. Na verdade, é um despertar para mim, para você. Porque o que é fazer a obra de Deus? O Senhor Jesus, ele diz que ele veio desfazer a obra do diabo. A Bíblia diz que Jesus se manifestou em carne para desfazer a obra do diabo. Então fazer a obra de Deus é desfazer a obra do diabo, irmão. É repreender a doença, destruir a doença, destruir a perturbação conjugal, destruir a perturbação familiar, é destruir a miséria, é destruir a obra do diabo quando ele usa uma pessoa para fazer algo ruim, algo terrível. Então, na verdade, fazer a obra de Deus é justamente isso. É desfazer a obra do diabo. Você vê que o Senhor Jesus, ele foi claro, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso está lá no livro de Atos, o qual me ungiu com virtude, ou seja, com poder, para fazer o bem. Amém? Quer dizer, desfazer o mal. Então fazer o bem é desfazer o mal, irmão, destruir a obra do diabo. Você tem que ter esse entendimento com você. Vamos lá, Jeremias 48:10, e está escrito da seguinte maneira, ó: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Eu procuro explicar que uma coisa fraudulenta é uma coisa que é falsa, né? É uma coisa que não é verdadeira.
Ou seja, o Senhor Deus está dizendo que a pessoa que fizer a obra dele de maneira enganosa, fraudulenta, enganosa, essa pessoa, ela fica debaixo de maldição. Porque quando você ouve assim, maldito, você está dizendo, então quer dizer que eu vou ser amaldiçoado? Não, não, não. Na verdade, a pessoa fica debaixo de maldição. Que tipo de maldição, pastor? Por exemplo, uma contenda no casamento. O marido desprezando a esposa desprezando o marido, e aquela brigaiada tremenda, e eu vou largar você, e eu vou largar você, não sei porque eu casei com você, você é uma praga na minha vida, eu tinha que ter ouvido a minha mãe, e biriri bororó. Não é uma maldição? É uma maldição. É uma maldição, uma maldita obra do diabo. Maldição é isso, uma maldita obra do diabo. E fica aquela confusão. Alguém que um dia olhou nos teus olhos e falou, você é a mulher da minha vida, eu quero viver até o final da minha vida com você, agora está te traindo. Isso é uma maldição. Não, você é o homem da minha vida, agora eu não suporto, o pastor me dá náuseas quando eu olho para ele, quer dizer, me dá repulsa. E o pior é que eu já vi isso acontecer. Eu já atendi casais que eu já vi isso acontecer, por incrível que pareça. Não faz muito tempo, eu atendi aqui mesmo um casal que não frequenta a nossa igreja, não adianta especular, veio de um outro lugar para me aconselhar, e para que eu pudesse aconselhar o casal, eu fui aconselhar, e eu falava para ela, não, vamos resolver essa situação. A vontade de Deus é que o divórcio nunca aconteça, o Senhor Deus abomina o divórcio. A vontade de Deus é que a palavra dele se cumpra na vida de vocês, o que uniu Deus não separe o homem. E eu falei, dá a mão um para o outro. Ela, não, tem repulsa dele, não quis dar a mão não. Quer dizer, mas por que essas coisas acontecem, pastor? Eu estou falando de casamento, mas acontece com família. Aquele filho, você sabe, quem é pai sabe que é ser pai. Irmão, é sacrifício às vezes, é renúncia às vezes, é aguentar humilhação às vezes, porque você tem que levar o pão para casa. Você tem que cuidar daquele garoto, você tem que dar um alimento para ele, você tem que dar roupa, você tem que dar educação, você tem que dar uma moradia, você tem que trazer segurança, às vezes você tem que engolir um sapo, às vezes você tem que abrir mão até de algo que era para você, por causa que você tem o seu filho, você tem um compromisso, você tem a sua responsabilidade. Quer dizer, então às vezes é um sacrifício mesmo. Aí esse garoto olha para você hoje e fala, você é uma praga, não sei porque você é meu pai, não sei nem porque eu nasci nessa praga, nessa família, eu não devia estar aqui nessa casa, por mim se podia morrer. E quantos a gente não vê que isso acontece? Fora que você encontra ainda às vezes aquele que é violento fisicamente, que o pai não é só violento de palavras, não, é violento fisicamente, tem coragem de bater no pai, porque o pai está, vamos dizer assim, mais fraco hoje, já não tem a força que tinha antes, e ele está mais parrudinho, então já acha que é homem, vai e bate no pai, bate na mãe. Mãe, você que é mãe sabe quantas vezes você passou a noite sacudindo criança, e criança com febre, ser preocupada, e dormiu empurrando o carrinho, chacoalhando o carrinho, né? Teve que aguentar talvez um marido que não é convertido, bêbado, te batendo para poder proteger a criança. Aí hoje ele olha e fala que não sei por que você é minha mãe, você é uma praga da minha vida, você nunca tinha que ter sido a minha mãe. Quer dizer, não é uma maldição? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Mas por que essas coisas que deveriam passar longe, mais distante da casa do povo de Deus, por que essas coisas ocorrem, pastor? Por causa disso daqui, ó. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Fraudulentamente, pastor, é uma obra falsa. A pessoa não tem entendimento da palavra, porque a obra é a oração, né? Eu estava conversando com uma pessoa, eu estava explicando, pastor, mas eu oro, você ora, você não tem resposta. Ou você está orando de maneira errada, ou você tem um problema com Deus, porque a Bíblia diz, o meu povo tem sofrido porque lhe falta o entendimento, conhecimento. Mas por que falta o conhecimento? Irmão, outro dia eu falei com uma senhora, eu falei, o problema da senhora é que a senhora é preguiçosa. Ela falou, eu não. Eu falei, falei, pode não ser preguiçosa para trabalhar, porque tem gente que trabalha, irmão, que levanta às 6 da manhã, vai até meia-noite trabalhando, não para. Mas quando se trata de questão espiritual, é preguiçoso, quase não ora, quase não faz um jejum, quase não lê a Bíblia. Como é que você vai conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Para você conhecer Deus, você tem que ler a Bíblia. Você quer conhecer o Deus da Bíblia, você tem que ler a Bíblia, mas quase não lê a Bíblia.
ela fica 10 horas na frente da televisão, fica meia hora com a Bíblia na mão, quer conhecer Deus. Fica 10 horas no WhatsApp, não sei, aplicativo, não sei o que. Eu não tenho nada contra a pessoa assistir a televisão dela, não tenho nada contra a pessoa ficar no aplicativo dela, mas você não vai conhecer Deus assim, dando meia hora do teu dia e 23 horas e meia para a tua carne e meia hora para o teu espírito. Você não vai conhecer Deus assim. Não vai. Eu conversava com uma amiga, eu falei, e aí, quanto tempo você não faz um jejum? Ah, irmão, para. E aquele jejum, igual eu conheci um rapaz, que trabalhava comigo, falei, irmão, você está fazendo jejum? Sim, senhor, pastor. Eu falei, irmão, que hora que você faz jejum? Pastor, eu fui deitar meia-noite e entrei em jejum. Eu falei, jejum foi até que horas? Pastor, foi até às 11 da manhã. Eu falei, até às 11 da manhã? Sim, senhor. Eu levantei, era 15 para as 11, aí fui lá, lavei o rosto, comei o dente, entreguei o jejum, pastor. Bom, tem gente que está brincando de Jesus. Tem gente que está brincando de Jesus. Aí não tem entendimento, não tem força espiritual, a vida fica amaldiçoada. Aí é crente perturbado, é crente infeliz, é casamento se dissolvendo, é filho na prostituição, filho nas drogas, e aí vai. Marido deitando do teu lado com o cheiro de outra mulher, mulher deitando do teu lado com o cheiro de outro homem, aí vai. Por quê? Porque a pessoa ela não leva a vida com compromisso. Então, por ela não ter entendimento, quando ela ora sem conhecimento, ela ora sem entendimento. A oração que é a obra, é uma obra fraudulenta, é uma obra falsa, e a vida da pessoa continua do mesmo jeito, nada muda. Parece até que Deus não existe, mas a verdade é que ela está debaixo de maldição, porque a obra que ela faz é fraudulenta. Não é uma obra segundo a revelação, o entendimento da palavra. Porque, meu irmão, passará os céus e a terra, mas a minha palavra essa não há de passar. Irmão, Jeremias, a Bíblia diz claramente, eu velo para que se cumpra a minha palavra. Então o que acontece? Eu faço uma oração que não é de acordo com a palavra, não é a verdade da palavra. Por quê? Porque eu fico pegando o que os outros falam, em vez de eu mesmo ir lá examinar para ver se realmente aquilo, se no texto está de acordo com o texto, se não está fora do contexto aquilo que eu estou ouvindo. Quer dizer, mas não, fica na conversa dos outros. Eu já falei para você que tem um monte de pessoa que acredita que quando Jesus apareceu para Paulo, ele caiu do cavalo. Mas nem cavalo tinha na história, mas tem crente que jura de pé junto, como diz o outro, que ele caiu do cavalo. Como tem crente que jura de pé junto que Elias foi embora numa carruagem de fogo. Mas por quê? Porque ele ouviu falar. Ele não foi lá examinar as escrituras para ver se aquilo ali é real. Aí quando ele vai invocar o poder de Deus, quando ele vai fazer uma oração, porque Deus ele se manifesta segundo a palavra dele. Quando vai fazer uma oração, faz uma oração com um entendimento equivocado, com um entendimento que não é verdadeiro e não tem o resultado que precisa. Continua com uma vida amaldiçoada. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Conhecer as escrituras. O Senhor Jesus falou, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. É um erro que a pessoa comete. A maioria das pessoas não conhecem as escrituras. Eu estou falando das pessoas de Deus, eu não estou falando da pessoa que está lá fora, não. Eu tenho um amigo que eu tenho um amor muito grande por ele. Ele é uma autoridade muito importante num determinado estado. Ele é um promotor famoso. E uma vez eu chamei ele, eu dei uma bronca grande nele. Eu falei, rapaz, porque rapaz, como estuda, trabalha e vai e tal, parece que aquilo ali é uma paixão, consome o tempo dele e tal, acho legal. Mas falei para ele, se você desse 10% dessa tua dedicação para se concentrar na Bíblia Sagrada, não dorme não, minha filha, acorda, para se concentrar na Bíblia Sagrada, a tua vida seria outra. Não é que ele não tem uma vida boa, mas ele teria uma vida excepcional. Teria uma vida excepcional. Irmão, todo conhecimento, põe dentro do teu coração que eu vou te falar. Todo conhecimento que nós tivermos deste mundo, irmão, ele fica aqui. Todo conhecimento que você tiver de Deus vai te abençoar nesse mundo e vai te levar para a eternidade no mundo vindouro. Mas você precisa conhecer. Para isso você precisa se dar. Você está compreendendo? A Bíblia diz, bem-aventurado o homem, ou prudente o homem que edifica a sua casa na rocha. Sim ou não? Irmão, para encontrar rocha, tem que cavar, tem que se esforçar, senão você não encontra rocha.
Aí quer dizer, a pessoa ela não se dedica. Aí ela vai construindo a vida dela sobre um entendimento superficial, que quando a dificuldade vem, porque a batalha vem para todo mundo, a batalha ela vem para mim, a batalha ela vem para você. Agora a diferença é o conhecimento na batalha, é o conhecimento. Para você vencer uma batalha, o que você precisa é conhecimento. Sem conhecimento você não vai conseguir vencer. O inimigo ele te destrói, e com facilidade. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, é muito sério. Então presta atenção nisso. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Agora tem mais uma outra coisa. Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Irmão, tem gente que não luta. É que eu estou falando, que eu estava falando com uma pessoa hoje. E tem pessoas que elas ficam murmurando dentro de si, né? Como o povo do passado, em vez de sair para a batalha, que Deus mandou que eles fossem à batalha, e tomasse posse da terra que Deus prometeu. Era uma terra que mamava leite e mel, era uma terra produtiva, eles iam viver uma vida maravilhosa, chamada terra da promessa, chamada terra prometida. Mas só que, irmão, para alcançar aquela terra e ter aquela vida maravilhosa, eles iam ter que lutar. Os inimigos que ali estavam eram gigantes, sim. Eram bem preparados, sim. Eram cidades fortes, sim. Mas Caleb ilustrou bem. Deus está conosco. Ou seja, por mais forte, mais poderoso que eles possam ser, nós temos o poder de Deus conosco. Nós temos Deus a nosso favor, ou seja, a vantagem é nossa. A vitória vai ser nossa. Você está compreendendo? Mas só que não quiseram. Não foram para a batalha e começaram a murmurar dentro das tendas, em vez de lutar. Então tem gente que fica murmurando dentro de si, que a vida não está boa, que as coisas não acontecem, para mim não dá certo, sou infeliz, meu casamento não vai, meu marido me maltrata, minha esposa isso, meu filho aquilo. Por que não começa a lutar em vez de ficar murmurando? Por que não começa a lutar? Por que não se coloca para jejuar, orar, buscar, ler? Deus, a minha vida vai mudar, o Senhor vai me dar um entendimento. A tua palavra diz que o povo do Senhor perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. O Senhor vai dar o conhecimento, mas essa situação não vai ficar, essa situação ela não vai perdurar. Eu me lembro desse obreiro que eu tive, ele morreu já. Ele era de descendência oriental, né? Era um japonês, que eu amava muito ele. E o que acontece? Ele tinha uma vida, estava passando por um momento muito difícil, e ele falou: não, Deus, isso não é normal, não pode ser normal. E falou: Deus, eu não vou passar necessidade mais, minha família não vai passar necessidade mais. E começou a orar, começou a jejuar, começou a lutar, começou a brigar. Deus abriu o entendimento dele, ele montou um negócio, explodiu, no bom sentido da palavra, arrebentou. Mas em vez de ficar murmurando, ele lutou. Tem gente que, se você for ver a vida dela, como eu já disse esses dias, ela não é uma pessoa de mentira, ela não é desonesta, irmão, ela não é aquela pessoa maldizente, fofoqueira, linguaruda. Ela não é uma pessoa que carrega mágoa, rancor no coração. Não, você vai ver uma pessoa correta, e a vida dela está uma desgraça, está um sofrimento só. Por quê, pastor? Porque apesar dela não viver no pecado, ela também não luta. Ela é omissa, ela não briga, ela fica vendo as coisas acontecer e não faz nada para mudar aquela situação. Então está na hora, igreja, de levantar e tomar posse da bênção. Está na hora de levantar e falar: não, peraí, diabo, não, a minha vida financeira você não vai dominar, não, você está amarrado em nome de Jesus. Não, peraí, Satanás, o meu casamento você não vai tocar, não. Carta a certidão de casamento, está vendo aqui, ó? Você está vendo aqui, Satanás? É para você ver. Nesse dia aqui, ó, ele se tornou meu, ela se tornou minha. E a palavra de Deus diz que uniu Deus não separa o homem. Você não vai separar do casamento. Mas não, fica murmurando, não muda o comportamento, não muda a atitude. Maldito aquele que preserva a espada do sangue, aquele que não batalha, aquele que não luta. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui importante, que é segundo livro dos Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis,
capítulo 3. Eu não tenho muito tempo mais, eu tenho só mais alguns minutinhos. É porque aqui em Piracicaba nós estamos em um controle, devido ao que nós estamos vivendo, que eu tenho que parar 8 horas da noite. Então agora são 7h38, então não tenho muito tempo. Mas deixa eu mostrar isso aqui, muito importante isso daqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, o versículo é o 14. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na linguagem de hoje, que eu acredito que o entendimento vai ficar melhor para você. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura, porque é uma linguagem, ele estava doente da sua doença, né? Então a linguagem de hoje acho que fica mais clara para você. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Poxa vida, né? Aí eu paro para pensar aqui, né? Um homem tão poderoso, irmão, um homem tão, ele foi mais poderoso que Elias. Se você for fazer a contagem de milagres que a Bíblia mostra que Elias realizou, você vai ver que Eliseu realizou o dobro, exatamente o dobro. E se você parar para analisar, vamos dizer assim, se tem como analisar a qualidade de milagre, eu poderia dizer dessa maneira: os milagres de Eliseu foram mais impressionantes. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Foram mais impressionantes. E no entanto, esse homem pegou uma enfermidade que não tinha cura, que ele não conseguiu vencer. Mas por quê, pastor? Porque era a hora dele. Você tem que começar a ter esse entendimento, irmão. Tem doença que é de fundo espiritual, pode ter certeza. É um trabalho que foi feito, é uma bruxaria que foi feita, uma macumba que foi feita, e se a pessoa não destruir aquilo ali, o corpo dela vai ficar doente e vai morrer. Mas há enfermidades que são naturais, porque a pessoa está envelhecendo, o corpo dela vai se desgastando. Você vê, você mulher, você amigo, você vê que depois de 50 anos algumas coisas começaram a acontecer. Teve gente que já teve que começar a pensar em usar um óculos, teve gente que já teve que começar aí a ter que tomar uma vitamina, um suplemento, teve gente que já teve que começar a repor algumas vitaminas. Por quê, pastor? Porque o corpo ele vai se desgastando com o tempo, e é preciso cuidar. O teu corpo é templo do Espírito Santo. A obrigação de cuidar do teu corpo é tua, não é de Deus. Põe isso dentro de você. Quem tem a obrigação de cuidar do teu corpo é você, não é Deus não. Deus pode até cooperar com você, realizando um reparo, vamos dizer assim, um milagre, né? Uma cura, sem problemas nenhum. Mas a responsabilidade de cuidar dele é sua. Mas vai chegar um momento que não vai ter jeito não. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Veio do pó, ao pó tornará. Agora eu devo fazer sempre as manutenções no meu corpo. Por quê, pastor? Para que eu não venha morrer antes da hora, para que eu não venha antecipar a minha hora. Então eu vou cuidar, vou comer direito, vou me exercitar, vou fazer o que for preciso, porque essa responsabilidade é minha. Mas vai chegar uma hora que, por mais cuidadoso que eu seja, algo vai acontecer. Um coração vai parar, respiração vai cortar, e o teu corpo que veio do pó ao pó vai tornar. E o teu espírito que veio de Deus, a Deus tornará. Aí Deus vai dar o destino, porque a Bíblia diz que Deus vai recompensar cada pessoa segundo as obras dela. É Ele que vai dar o destino. Não dá para falar: eu conheci uma irmã, ela foi para o céu. A Bíblia diz: não diga, alguém foi para o céu ou para o inferno. Por quê, pastor? Porque você não sabe. Você não sabe. O homem vê o que está diante dos olhos dele, Deus vê o coração. Na verdade, a nossa verdadeira pessoa, que é o nosso espírito, que é o símbolo de coração, não é esse órgão que pulsa, é o símbolo, né? O coração é o nosso espírito. Na verdade, quem conhece, sabe como é só Deus. E você, que acredita que sabe, mas às vezes, como a própria Bíblia diz, não consegue reconhecer até os seus próprios erros, até as suas próprias falhas. Então é Deus que vai destinar e vai recompensar segundo as minhas obras. Você compreende, sim ou não?
Então vai chegar um ano, vai, pastor, vai chegar, vai. Então não tem que se preocupar. Eu fico vendo as pessoas com medo de morrer. Você não tem que ter medo de morrer. Você está com medo de ir para o céu? Você não tem que ter medo de morrer. Você tem que se preocupar sim em ter uma vida correta aqui para poder passar a eternidade com Jesus. E uma vida correta é uma vida segundo a palavra dele, não é uma vida segundo aquilo que eu acho. Não, uma vida segundo aquilo que eu penso. A Bíblia diz que o homem é aprovado quando por Deus ele é aprovado. Não é conforme eu acho. Porque a pessoa às vezes ela acha que a maneira dela viver é a maneira certa. Lembra do publicano e do fariseu? Tem uma pessoa que achou ruim comigo hoje porque eu falei sobre o publicano e o fariseu. Mas ele não conseguia reconhecer os erros dele. Lembra? Ele chegou: Senhor, não sou como os demais homens. Isso era a oração dele, né? Nem como esse publicano quer estar. Imagina você orando lá de um cara desse. Ele chega aqui na igreja e fala: Deus, eu não sou como as demais pessoas, nem como essa mulher aí, ó, essa pecadora que está do meu lado aí. Eu não, eu sou diferente. Porque a pessoa não consegue reconhecer os erros dele, mas Deus conhece a intenção, inclusive, do nosso coração. E às vezes, irmão, o nosso comportamento é de fariseu. Nós estamos desrespeitando a palavra de Deus quando nós olhamos para alguém e nos achamos mais importantes do que ela, mais santa, mais correta do que ela. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que não é assim que tem que ser. A Bíblia diz que quando eu olhar para o meu irmão, eu devo ver ele maior do que eu. Mas não, né? Aí depois não quer ser chamado de fariseu. Mas às vezes o comportamento nosso é o comportamento de um fariseu, desse fariseu, de achar que é melhor do que os outros. Não somos. Então quando chegar a tua hora, você vai. Não fica com medo não. Se preocupe em andar de acordo com a palavra. Fechou os olhos. Promoção. Está no céu. Apóstolo Paulo diz que é melhor estar com Cristo que estar aqui. É promoção. Agora, se andar fora da palavra, interessa quem seja. Não, eu sou pastor há 50 anos, Jesus. Vai para o inferno com 50 anos de pastor. Por quê? Porque mentiu, porque roubou, porque prostituiu, porque enganou, porque não se arrependeu dos erros. Não andou de acordo com a minha palavra. Então não tem aquela pessoa especial. Você está compreendendo, sim ou não? Vou ler novamente. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, preste atenção nisso aqui que eu quero concluir com você aqui. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Elias disse: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. E Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. E o rei abriu. Então Eliseu mandou atirar a flecha. E assim o rei atirou. E Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor, Deus. E por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. E o rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes, assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Então preste atenção aqui. Ele seguiu a orientação do homem de Deus? Sim ou não? Seguiu. O homem de Deus falou: o negócio é o seguinte, cata a flecha aqui agora, pro lado da Síria e joga. Tudo bem, agora cata. Aí explicou para ele que aquele ato dele, aquele comportamento dele traria para a vida dele. Põe isso no teu coração. O teu comportamento vai trazer bênção para a tua vida, ou vai trazer maldição para a tua vida. Aquele comportamento dele em obedecer o homem de Deus, a orientação do homem de Deus, de lançar a flecha, ele explicou: através de você que Deus vai vencer os sírios. Você é a flecha do Todo-Poderoso. É você quem vai destruir o inimigo. É você que ele vai usar. Então aquela atitude dele trouxe isso para a vida dele. Amém?
Só que tem um porém. Depois ele orientou que ele pegasse as flechas e mandou ele bater. Mas aí ele não falou quantas vezes, só mandou ele bater. Ele bateu uma, bateu duas, bateu três e parou. Ele deveria ter insistido. Então tem pessoas que na verdade, não é que ela não obedece a palavra, não é que ela não obedece a orientação. Tem pessoas que você vê, ela faz um jejum, ela ora, ela lê a Bíblia, mas só que tem um porém, ou seja, ela não está conseguindo vencer. Por quê? Porque ela não está fazendo o suficiente para vencer. Então o que eu estou fazendo, irmão, não está trazendo o resultado que eu preciso, então eu vou fazer mais. Ele foi claro, ele falou: rapaz, você fez só 3 vezes, você tinha que ter feito 5 mais, porque assim você teria destruído o teu inimigo por completo. Ele estava dizendo, não é que você não vai vencer, né? Você vai vencer uma batalha ou outra, mas a guerra não vai. Então tem pessoa que vence uma batalha ou outra, mas aquele demônio está sempre ali. Aquele demônio do problema financeiro está sempre ali. Aquele demônio do problema conjugal está sempre ali. Aquele demônio da doença está sempre ali. Aquele demônio da tristeza, da opressão está sempre ali. Por quê? Ela está vivendo em pecado? Não, mas não está fazendo o suficiente para destruir completamente o inimigo, ou seja, para vencer realmente e alcançar a glória que Deus tem para ela. Aí você vai conversar com a pessoa: mas pastor, mas eu estou orando, mas pastor, eu estou fazendo, mas pastor, quer dizer, o erro não está em mim, pastor. Se o erro não está em você, tem quem? Está em Deus? Porque no momento que eu falo que o erro não está em mim, que eu estou fazendo, não está acontecendo, então quer dizer que Deus não está honrando a palavra dele. Então o erro está nele. Não, irmão, o erro não está em Deus. É o que eu estou fazendo, mas não estou fazendo o suficiente para vencer. Faz um jejumzinho, ora meia horinha, ou seja, aquela oraçãozinha meia boca. Vem à igreja 1, 2 vezes a semana. Se o pastor chama, como eu estou chamando, convocando a igreja para vir orar na segunda-feira, não vem. Não vem, porque sabe como é que é, né, pastor? A gente tem compromisso, a gente trabalha, né? Não dá para vir à igreja todo dia. Ô, irmão, quando você namorava, você ia namorar todo dia. Hoje talvez nem olha para a tua mulher mais direito, coitada dela. Ela nem sabe o que é um abraço, um beijo, um carinho. Nem sabe o que é passar algumas horas abraçada com o marido dela mais. Ficava agarrando quando era namorado. Hoje, se ela chegar perto, sai pra lá, mulher, eu estou ocupado, eu estou lendo, quer dizer, tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Se você está fazendo, não está mudando a tua vida, você tem que fazer um pouco mais. Se esforçar um pouco mais, se dar um pouco mais. O entendimento que eu tenho, Deus, não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo lidar com a minha mulher, não estou conseguindo lidar com meu filho. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento, sabedoria. A tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria peça. A tua palavra diz que o Senhor dá com abundância. Me dá sabedoria para mudar essa situação, para mudar o relacionamento com a minha família, para mudar a minha vida financeira, para mudar a minha vida conjugal, para mudar até mesmo o meu relacionamento com o Senhor. Eu não estou me relacionando com o Senhor da maneira que eu deveria. Me ajuda. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Amém? Irmão, que Deus possa falar mais do seu coração. Eu vou continuar falando sobre isso por esses dias, se Deus permitir. Porque às vezes a gente planeja algo, mas a obra é de Deus. O Espírito Santo tem liberdade para falar o que Ele quiser, quando Ele quiser, a obra é dele. Amém? Eu sou um mero porta-voz que tenho a graça de ter sido escolhido por Deus para ser um porta-voz. Então Ele faz conforme Ele quiser fazer. Mas se Ele permitir, nós vamos continuar falando sobre essa questão. Irmão, você tem que aprender a lutar, irmão. Tem gente que não vem sexta-feira da igreja. Não tem um demônio, pastor. Mas quem é que está falando que você está em demônio? Quem é que está falando que você tem demônio? Quer dizer que só vem na sexta-feira quem tem demônio? Não, irmão. Você tem que aprender a lutar, a brigar. Porque, meu irmão, se você não aprender a lutar, o diabo, ele é astuto. E ele vai te cercando. E vai tomando. Quando você vê, você não tem força mais. A Bíblia chega a dizer, irmão, que se eu não procurar conhecer coisas novas da palavra, vamos dizer dessa maneira, até aquilo que eu sei, eu vou esquecer. Quantas pessoas oravam, determinavam, brigavam. Hoje, se ela desse uma pancada no braço, não está amarrado em nome de Jesus, você está abençoado, meu Deus, em nome de Jesus, o mal não pode prevalecer. Hoje, se der uma pancada no braço,
Não, para o hospital, eu não aguento. Não está errado ir para o hospital, não. Eu estou dizendo que mudou o comportamento. Se esqueceu como lutava, se esqueceu como brigava. Você sabe que eu luto jiu-jitsu faz mais de 10 anos. E eu fiquei aí um pouco parado e tal. Aí um amigo me convidou, fomos lá para uma luta. Quer dizer, uma coisa que era comum para mim na luta, já, vamos dizer assim, já estava esqueci, quer dizer, por quê? Falta de prática. Então tem gente que está com falta de prática de lutar no mundo espiritual. Tem que começar a fazer a diferença. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais no seu coração. O tempo não permite mais. Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais. Tchau.